Hoje vamos aprofundar um tema que é ao mesmo tempo inquietante e cativante. As assustadoras previsões de Nostradamus sobre a família real britânica. Este enigmático vidente do século XVI é famoso pelas suas profecias crípticas. Poderia ele ter previsto os dramáticos acontecimentos que afetariam a monarquia moderna? Número 1. Quem foi Nostradamus? Michel de Nostradamus, mais conhecido como Nostradamus, nasceu em dezembro de 1503 em Saint-Rémy de Provence, França. É mais conhecido pelo seu livro Les Prophéties, uma coleção de 942 quartetos poéticos que muitos acreditam que prevêem eventos futuros. As suas previsões, escritas em 1555, têm sido relacionadas com numerosos eventos históricos importantes, incluindo o Grande Incêndio de Londres, a ascensão de Napoleão e Hitler, e até os ataques de 11 de novembro. As suas previsões sempre foram criticadas por serem demasiado gerais, o que tornou o seu trabalho controverso. Por outro lado, as profecias cumpridas intrigam e assustam, incluindo a previsão. Surpreendentemente, a previsão que Nostradamus fez sobre a esperança de vida da Rainha Isabel e a sua morte. Devido a que algumas das suas profecias, escritas em quartetos, se cumpriram. Os especialistas valorizam tudo o que Nostradamus tem previsto sobre a família real. Número 2. Nos últimos anos, devido à saúde de Kate Middleton, várias das quadras de Nostradamus foram interpretadas como referências à família real britânica. O ressurgimento do interesse por estas previsões tem sido impulsionado por acontecimentos modernos, como as preocupações de saúde e as possíveis mudanças na monarquia. Uma das interpretações mais impactantes relaciona-se com Kate Middleton. Surgiu um quarteto que sugere que uma mulher proeminente associada à monarquia enfrentaria uma grave crise de saúde. Em 2024, os versos falam da grande mulher que sucumbirá a um destino triste, com a sua saúde debilitada no ano da Porta do Dragão. Desde a terra dos britânicos, ouvem-se sussurros de terror. O apoio da coroa está a vacilar, por isso o que se aproxima. Muitos relacionaram a doença de Kate Middleton, uma forma rara de câncer, com esta profecia. Embora não tenha havido uma declaração oficial sobre os detalhes do tipo de câncer, a perspectiva de que uma figura tão querida enfrente uma grave crise de saúde. Isto tem alimentado os medos e as preocupações entre os observadores da realeza e o público em geral. Kate Middleton, a duquesa de Cambridge, tem sido um membro firme e popular da família real desde o seu casamento com o príncipe William. Em 2011, sua graça. Dedicação a causas e funções beneficentes. Como mãe de futuros herdeiros, fez com que milhões de pessoas a quisessem. A crise de saúde de Kate é, sem dúvida, um evento significativo e triste que atrai uma imensa atenção do público e dos meios de comunicação. O ano da Porta do Dragão pode simbolizar 2024. Número 3. No calendário chinês. O que acrescentaria uma camada adicional de misticismo à profecia. As implicações de uma crise deste tipo vão além da tragédia pessoal. A família real, muitas vezes considerada um símbolo de estabilidade e continuidade, enfrenta um imenso escrutínio e pressão. A reação do público tem sido uma mistura de empatia e preocupação. Mas também levantou questões sobre o futuro da monarquia e a sua capacidade de manter os seus deveres em tempos tão difíceis. A menção na profecia a rumores de terror e ao apoio à coroa a vacilar sugere que o impacto emocional e psicológico na monarquia pode ser profundo, afetando potencialmente a sua imagem pública e o seu apoio. No entanto, a frase mais terrível do quarteto é que a grande mulher sucumbirá a um destino triste. Nostradamus tinha razão sobre o falecimento da rainha. Voltará a ter razão sobre o destino de Kate Middleton. Se analisarmos todas as pistas, bem poderia ser que Kate seja a grande mulher mencionada na quadra. E que em dezembro de 2024 sucumba, como diz a quadra, devido ao seu triste destino. O que indica a sua doença e possivelmente o fim do ano. Número 4. Rainha do Rei Carlos. Outra previsão surpreendente envolve o chefe da família real, o Rei Carlos III. Nostradamus previu que durante o seu reinado haveria distúrbios, o que indicava que ele enfrentaria desafios importantes, que poderiam afetar o seu governo.
A profecia diz que o velho leão, coroado novamente, enfrentará a discórdia. O seu reinado será manchado por um conflito que cortará como uma faca, um reino dividido com lealdades rasgadas, o peso do monarca pesado, o seu coração desolado. Esta quadra tem sido interpretada como uma previsão de distúrbios políticos e sociais durante o tempo do rei Carlos no trono. O rei Carlos III subiu ao trono após a morte da rainha Isabel II, herda. O legado de estabilidade, mas também uma série de desafios modernos. O leão, velho coroado novamente, refere-se à sua idade madura ao ascender ao trono e ao peso das expectativas depositadas sobre ele. A previsão de conflitos e lutas pode manifestar-se de várias formas. Os desafios políticos podem surgir dos crescentes sentimentos republicanos dentro do Reino Unido e a Commonwealth, que questionam a relevância e o futuro da monarquia na sociedade contemporânea. O mal-estar social pode surgir das disparidades económicas, das mudanças culturais e do papel da monarquia na resolução destes problemas. A menção a um reino dividido insinua divisões internas, possivelmente dentro da própria família real, ou entre a população em geral, em relação ao seu apoio à monarquia. Além disso, a imagem de uma faca a cortar o seu reinado na quadra evoca a ideia de desafios profundos, talvez inesperados, que poderiam desestabilizar o seu governo. As controvérsias pessoais, os escândalos ou os erros poderiam agravar esses problemas, levando a uma possível crise de confiança. Alguns até acreditam que esta agitação poderia indicar uma possível abdicação. Uma controvérsia importante ou um momento de redefinição para a monarquia que poderia reconfigurar o seu futuro. A capacidade do rei Carlos para contornar estes desafios previstos será crucial para determinar a estabilidade e a continuidade da monarquia. As suas decisões de liderança e a percepção que o público tiver do seu reinado desempenharão um papel fundamental na configuração do futuro da monarquia britânica. A profecia de Nostradamus, seja tomada literalmente ou como um aviso simbólico, sublinha as incertezas e os possíveis distúrbios que podem estar a caminho. Número 5. O rei Carlos abdica por não querer consentir o divórcio, o que depois será reconhecido como indigno e o rei das ilhas será expulso à força em seu lugar. Vai por alguém que não tenha a marca de um rei. A profecia de Nostradamus, interpretada por alguns para sugerir que o rei Carlos III poderia ser expulso à força e substituído por alguém inesperado, deu origem a especulações sobre o príncipe Harry. A estrofe correspondente fala de um rei das ilhas que, após um divórcio polémico, seria substituído por alguém sem as características tradicionais da realeza. Esta estrofe foi citada por intérpretes como Mário Reina. Sugerir que o rei Carlos III, que se divorciou da princesa Diana, poderia abdicar. Se estas leituras estiverem corretas, então alguém como o príncipe Harry poderia intervir e ocupar o seu lugar. Embora seja membro da família real por nascimento, Harry se esquivou dos deveres reais e falou abertamente sobre seus problemas com a família real. No que diz respeito à realeza, o príncipe Harry tem levado uma vida em comum. O seu serviço militar inclui 2 períodos no Afeganistão e, desde então, tem participado ativamente em várias iniciativas humanitárias. Em 2020, Harry e a sua esposa, Meghan Maria, afastaram-se dos seus papéis como membros de alto escalão da família real e mudaram-se para os Estados Unidos, à procura de independência financeira e mais privacidade. Esta decisão não teve precedentes e gerou uma considerável atenção da mídia. A ideia de Nostradamus é coerente com as decisões de Harry na vida, que o têm afastado das expectativas típicas de um príncipe, como deixar a sua posição de príncipe e mudar-se para os Estados Unidos. Baseia-se em interpretações das enigmáticas e frequentemente crípticas quadras de Nostradamus, por isso é puramente teórica. Mas as profecias de Nostradamus sobre a monarquia britânica e outros membros da realeza europeia não são novas, e algumas delas têm-se cumprido de maneira estranha. Número 6. Contexto histórico das previsões de Nostradamus. Historicamente, muitas das suas quadras foram ligadas a vários eventos reais, incluída a morte do rei Henrique II de França e a ascensão ao trono da rainha Isabel I. O rei Henrique II de França, que governou de 1547 até à sua prematura morte em 1559, foi uma figura destacada da política europeia. O seu reinado foi marcado pelos seus esforços para fortalecer a monarquia,
expandir os territórios franceses e afirmar o seu domínio sobre o Império dos Habsburgo. No entanto, a sua vida teve um final trágico durante um torneio de justas que celebrava o casamento da sua filha, Isabel de Valois, com Filipe II de Espanha. Numa estranho acidente, a lança que Gabriel Montgomery empunhava partiu-se e estilhaçou-se, com um pedaço a atravessar o olho de Henry. Apesar dos esforços dos seus médicos, a ferida revelou-se fatal e ele sucumbiu aos seus ferimentos 10 dias depois. Este evento foi previsto por Nostradamus numa das suas quadras, que descreve um leão que representa Henry a ser assassinado num duelo. A quadra 1:35 de Nostradamus diz: "O jovem leão vencerá o maior no campo de batalha." Numa única batalha, atravessá-lo aos olhos com uma jaula de ouro. Duas feridas tornaram-se numa. Depois, morre de uma maneira cruel. Alguns estabeleceram conexões entre a Rainha Isabel, a rainha, representada por um leão, e a suposta referência desta quadra a um jovem leão que ascende ao poder. O que sabemos com certeza é que na Inglaterra, por volta da mesma época, outro monarca importante estava a ascender ao poder. A rainha, Elizabeth, ascendeu ao trono em 1558, após a morte de seu primo. Meia-irmã, a Rainha Maria I. A sua ascensão foi marcada pela intriga política e pela agitação religiosa. Como filha do rei Henrique VIII e Ana Bolena, a sua legitimidade tinha sido motivo de controvérsia. No entanto, a sua inteligência prevaleceu. Espetacularidade, política e carisma consolidaram rapidamente a sua posição. O reinado de Isabel, conhecido como a Era Isabelina, foi uma época de renascimento cultural e de expansão da influência inglesa no estrangeiro. Sob a sua liderança, a Inglaterra derrotou a Armada Espanhola em 1588, estabeleceu-se como uma importante potência marítima e viu florescer as artes, em particular através de figuras como William Shakespeare. Número 7. A conexão Tudor. No século XVI, durante o período Tudor, Nostradamus previu o tumultuoso reinado de Maria, Rainha da Escócia, e a posterior estabilidade que ela trouxe consigo. Elizabeth I. A seguinte quadra é frequentemente citada neste contexto. Da Rainha do Norte surgirá uma grande rainha. O seu reinado trará paz sob céus turbulentos. Os seus inimigos serão muitos, mas a sua determinação será como o aço. Um novo amanhecer para a coroa. A sua força será sentida. Maria, Rainha da Escócia, teve um reinado marcado por intensos conflitos políticos e religiosos. Nascida em 1542, Maria subiu ao trono escocês quando tinha apenas 6 dias de vida. Após a morte do seu pai, Jaime V. Da Escócia, passou os seus primeiros anos em França, onde se comprometeu com o Delfim da França, com quem se casou em 1558. O seu reinado na Escócia começou a sério em 1561, após a morte de Francisco I. Ao regressar a um país dividido pela Reforma, a fé católica de Maria confrontou-a com a nobreza escocesa, predominantemente protestante, o que deu origem a uma série de conflitos e lutas de poder. Os seus casamentos complicaram ainda mais o seu reinado. Sua união com Henry Stuart, Lord Darnley, foi atormentada pela discórdia e pelo ciúme e culminou em seu misterioso assassinato em 1567. O escândalo que rodeou o seu posterior casamento com James Hepburn, Conde de Bothwell, que era amplamente suspeito do assassinato de, levou a uma rebelião contra o seu governo. Obrigada a abdicar em favor do seu filho mais novo, Jaime VI, Maria procurou refúgio em Inglaterra, mas foi encarcerada pela sua prima, a Rainha Isabel. Maria era vista como uma ameaça importante devido ao seu legítimo direito ao trono inglês e ao seu potencial para conseguir o apoio católico. A ascensão de Elizabeth e ao trono inglês em 1558 trouxe consigo um período de relativa estabilidade e prosperidade. Após o turbulento reinado da sua meia-irmã, Maria I de Inglaterra, conhecida como Maria a Sanguinária pela sua perseguição aos protestantes. O reinado de Maria I exacerbava as divisões religiosas. Em contrapartida, as políticas de Isabel fomentaram um protestantismo mais moderado e trabalharam para unificar a nação.
A sua abordagem pragmática do governo, juntamente com a sua habilidade em lidar com a política da corte e a diplomacia internacional, consolidaram o seu reinado. Para apreciar plenamente o peso das previsões de Nostradamus sobre a família real britânica, vamos rever algumas das suas profecias mais famosas que aparentemente se cumpriram, o que ilustra a sua incrível capacidade de prever eventos dramáticos sobre a família real britânica na história. Isto prepara o terreno para compreender as suas previsões sobre a monarquia moderna. Número 8. O Grande Incêndio de Londres. Uma das previsões mais notáveis de Nostradamus foi sobre o Grande Incêndio de Londres. Em 1666, Nostradamus: a sangue dos justos será demandado de Londres. Queimada pelo fogo no ano 66, a velha dama cairá do seu alto lugar e muitos da mesma seita serão assassinados. Esta quarteta é frequentemente interpretada como uma referência ao catastrófico incêndio que destruiu grande parte de Londres em 1666. Um acontecimento significativo na história britânica. O Grande Incêndio de Londres começou nas primeiras horas de 2 de setembro de 1666, numa padaria na Padding Lane. Alimentado por um forte vento do leste e pelas densas estruturas de madeira da cidade, o fogo propagou-se rapidamente, envolvendo habitações, igrejas e negócios. Ao longo de 3 dias, o incêndio consumiu aproximadamente 13 casas. 87 igrejas paroquiais, a Catedral de São Paulo e outros numerosos edifícios públicos, deixando dezenas de milhares de residentes sem lar. A frase "a sangue dos justos" foi interpretada por alguns como uma referência às muitas vidas afetadas pelo incêndio, tanto direta como indiretamente. Embora o número real de mortos pelo incêndio tenha sido surpreendentemente baixo, o impacto social e económico foi profundo. A velha dama, que caiu do seu lugar elevado, costuma ser considerada uma metáfora de Londres, uma cidade de grande importância histórica e cultural. O incêndio, que foi aniquilado pelas chamas, marcou um ponto de viragem na história de Londres e na vida da família real. Depois da tragédia, o rei Carlos II e a sua administração iniciaram um grande trabalho de reconstrução, liderado por figuras destacadas como Sir Christopher Wren, que desenhou a nova cidade de Londres, nova Catedral de São Paulo e muitas outras estruturas que ainda se mantêm de pé. Este período de reconstrução trouxe consigo importantes avanços na arquitetura e no planeamento urbano, que moldaram a moderna cidade de Londres. As quartetas, que fazem referência ao ano 66, e as imagens específicas de fogo e destruição, alinham-se estreitamente com os eventos do Grande Incêndio, o que reforça a fascinação duradoura pela obra de Nostradamus. A sua capacidade para prever, aparentemente, um evento tão dramático e crucial na história britânica continua a cativar académicos e entusiastas por igual. Número 9. A morte da Rainha Isabel II. Isso nos deixa fascinados pelos paralelos entre as profecias de Nostradamus e os eventos atuais relacionados à família real. Parece que nunca desaparece. Há uma interpretação que se destaca entre as muitas profecias de Michel de Nostradamus e diz respeito à Rainha Isabel II, ou, mais especificamente, à sua morte. Vamos explorar isto um pouco mais. O livro de leituras, de Mário, Profecias Completas para o Futuro, despertou o interesse de todos com a sua previsão. Aparentemente precisa da morte da Rainha Isabel II. Este livro, publicado em 2005, mergulha nas misteriosas e muitas vezes crípticas profecias de Nostradamus do século XVI. No entanto, o que me parece mais interessante é como este livro se tornou um livro da história, numa necessidade absoluta, devido a uma única previsão. As vendas deste livro foram apenas notáveis. Só foram vendidas 5 cópias na semana anterior à morte da Rainha Isabel em 2022, aos 96 anos. Após o falecimento da rainha, a 17 de setembro, mais de 8 exemplares voaram das prateleiras, o que mudou completamente a situação. A previsão de que a Rainha Isabel II morreria por volta dos 22 anos, aos 96 anos, atraiu uma multidão de leitores. É estranho, não é? Como pode um livro prever um acontecimento tão preciso? É apenas uma mera coincidência? Ou há algo mais nos escritos de Nostradamus? Enquanto as velas continuarem a subir pelas nuvens, está claro que a profecia continua a ser muito atraente.
Este repentino aumento da curiosidade demonstra a profunda influência da rainha e a fascinação universal pela possibilidade de prever o futuro. O facto de as profecias de Nostradamus coincidirem com eventos históricos reais mostra quão sérias podem ser as suas ideias sobre a família real britânica, hoje e no futuro. Ao olhar para o futuro, os quartetos de Nostradamus continuam a evocar uma sensação de mistério e apreensão. Segundo as suas profecias, o ano de 2024 será decisivo para a família real britânica. A obra de Nostradamus, famosa pelas suas previsões crípticas e muitas vezes sinistras, tem sido frequentemente relacionada com acontecimentos históricos importantes, o que levanta possibilidades interessantes sobre o que o futuro pode reservar para a monarquia. Número 10. A herança da rainha, supostamente Nostradamus. Diz também que a herança de 511 milhões de dólares da rainha foi influenciada pelo seu amante secreto. A riqueza pessoal da falecida rainha, que se acredita ascender a 465 milhões de dólares, renovou as especulações baseadas nas profecias feitas por Nostradamus. Segundo a quadra de Nostradamus 23 do século VI, um bombardeio abalará a coroa britânica depois de encontrarem cartas na posse da rainha. Sem assinaturas nem nomes de autores, estas cartas sobre heranças permanecerão ocultas e a identidade da suposta amante continuará a ser desconhecida. Esta profecia sugere que alguém dentro do círculo da família real britânica pode ter um papel na decisão sobre a herança do monarca. A declaração sugere que, apesar do ceticismo no Reino Unido, a suposta previsão chamou a atenção, especialmente considerando o suposto sucesso de Nostradamus ao prever a morte da Rainha Isabel II. Se esta profecia se materializar, implicaria que os serviços de inteligência do Reino Unido participaram ativamente para garantir um processo de sucessão sem problemas e livre de escândalos. Um dado interessante sobre os monarcas é que não têm de pagar impostos sobre a riqueza que herdam dos seus predecessores. Por isso, a Rainha Isabel II tem todos os incentivos para deixar a maior parte da sua fortuna pessoal ao seu filho. Idoso. Número 11. A grande mulher sucumbirá a um destino triste. A grande mulher sucumbirá. Enquanto isso, Kate Middleton atravessa a sua crise de saúde, podendo enfrentar o intenso escrutínio da mídia e a preocupação do público. A saúde de uma figura-chave da realeza é sempre de grande interesse. E um acontecimento destas características poderia afetar a imagem pública da monarquia. A resposta da família real, incluindo as relações públicas, a gestão e a solidariedade interna, será crucial. Historicamente, problemas de saúde na família real, como o câncer de pulmão do rei George V ou a cirurgia cardíaca do príncipe Philip, atraíram ampla atenção e afetaram a percepção pública. Com todos os olhares postos neles, a forma como a família real enfrentar esta possível crise. Esta possível crise será fundamental para manter a sua imagem e o seu apoio. Recentemente, a realeza. Não se falou muito sobre a crise de saúde de Kate Middleton, o que destacou as quadras de Nostradamus. A sua saúde irá enfraquecer no ano da Porta do Dragão, desde a terra dos sussurros de terror da Grã-Bretanha. O apoio da coroa está a vacilar, pois o que se aproxima. Número 12. Desafios para o rei Carlos III. As profecias de Nostradamus também sugerem possíveis desafios para o rei Carlos III. Estes desafios podem manifestar-se de várias formas, desde agitação política até escândalos pessoais. O rei Carlos, que subiu ao trono após o longo e estável reinado da Rainha Isabel II, pode enfrentar uma pressão significativa para defender a relevância da monarquia num mundo que está a mudar rapidamente. A agitação política pode ter suas origens em diversas fontes, incluindo debates sobre o papel da monarquia em uma sociedade democrática moderna. Possíveis movimentos em direção ao republicanismo nos países da Commonwealth ou até mesmo disputas familiares internas que se tornem públicas. Escândalos pessoais, reais ou percebidos, podem complicar ainda mais seu reinado e abalar os alicerces de sua liderança. Estes acontecimentos podem ter implicações mais amplas para o futuro da monarquia, incluindo possíveis mudanças na opinião pública e pedidos de reformas constitucionais. Número 13. A reação do público a estes acontecimentos será crucial. Ao longo da história, o apoio à monarquia tem subido e descido em resposta a diversas crises e triunfos. Em tempos de crise, a monarquia muitas vezes confia em sua capacidade de simbolizar estabilidade e continuidade.
No entanto, existem desafios importantes que podem galvanizar o apoio ou gerar mais pedidos de reformas. O público britânico moderno é altamente engajado e expressivo, com cobertura da mídia e mídias sociais amplificando cada novo desenvolvimento. Uma crise de saúde envolvendo uma figura real querida como Kate Middleton pode gerar simpatia generalizada e um aumento no apoio público. Pelo contrário, a agitação política ou os escândalos pessoais associados ao rei Carlos III poderiam provocar desilusão e fortalecer os sentimentos republicanos. A capacidade da monarquia de enfrentar esses desafios e manter sua relevância dependerá de sua adaptabilidade e percepção. O público sobre o seu papel na sociedade contemporânea. O que Nostradamus prevê para a família real surpreende a todos e continua a nos cativar e perturbar. Independentemente de se acredita ou não nas suas habilidades proféticas, os paralelismos que se traçam entre as suas quadras e os acontecimentos modernos são intrigantes. À medida que o ano de 2024 avança, todos os olhares estarão postos na família real britânica, atentos a se estas antigas profecias se cumprem. Acreditas nas previsões de Nostradamus?